Bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 23 a seguir. Porque o Senhor passará ferindo os egípcios, e quando vir o sangue na verga e nas ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não deixará entrar o destruidor em vossas casas, para vos ferir. Guardareis isso por estatuto, para vós e para os vossos filhos para sempre. E quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou de longe pelas casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel, e assim fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Vamos orar. Pai amado, no nome de Jesus, o teu eterno, sagrado e precioso Filho, é neste grande nome, Senhor, que nós oramos. Não há poder maior do que o poder deste nome. Nenhuma glória deste mundo se compara à glória deste nome. Este é um nome exaltado, é um nome que está acima de todo nome. O nome do teu Filho Jesus. Por isso nós nos reunimos para celebrar a glória desta pessoa, sua vitória lá na cruz. Te damos este culto, te damos esta adoração. Receba toda a adoração da tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, no último estudo que compartilhei com vocês, aqui no período da manhã, na reunião da mesa, nós vimos sobre o poder do sangue de Cristo Jesus. E aqui no capítulo 12 deste maravilhoso livro de Êxodo, nós temos um ensino de forma tipológica acerca deste grande assunto. A igreja necessita urgentemente entender o que significa o sangue de Jesus. A igreja precisa se debruçar com a ajuda do Espírito Santo para compreender toda a eficácia do sangue de Cristo Jesus. O sangue que foi derramado por nós lá na cruz. Ele derramou toda a sua vida lá na cruz, em nosso lugar. Não teve pecados que ele não perdoasse lá naquela cruz. Ele operou mediante o poder do seu sangue uma tremenda vitória em relação a nós e Deus, a nós e o próprio mundo, a nós e o diabo. Uma vitória tão grande em nossas vidas sobre o pecado e sobre os pecados. Agora, entender que o trabalho, o poder do sangue, não é simplesmente voltar a nossa mente e o coração para o passado, é entender o poder e a eficácia deste sangue no presente. Se nós não entendermos o poder e a eficácia do sangue de Jesus no presente, nós jamais vamos entender o que foi feito lá na cruz. E aqui eu vou inserir um ponto que foi abordado no estudo anterior. Primeiro tivemos o derramamento do sangue, depois o derramamento do Espírito. Sem o derramamento do sangue, não teríamos o derramamento do Espírito. Se não compreendermos o que é o sangue, a sua natureza, a sua obra, as suas glórias,
jamais vamos compreender qual é a obra do Espírito, o que significa o Espírito ter sido derramado para nos habitar. Redenção e Pentecoste, expiação e Pentecoste, duas festas do povo de Deus, porém duas realidades espirituais para nós. Para a igreja, para a nação judaica, festa, uma festa típica, uma festa, uma cerimônia que eles celebravam anualmente. Para nós, muito mais do que isso, para nós é uma realidade espiritual. A igreja do Senhor Jesus, ela é chamada, ela é convidada pelo próprio Senhor a comer do seu pão, do seu corpo, e beber da sua vida, o seu sangue. Isso não pode virar uma liturgia religiosa, porém não podemos comer de maneira aleatória, para cumprir ritual, para cumprir um cerimonial. O cristão que não entende o fundamento deste pão, o fundamento deste cálice, ele não entende salvação, ele não sabe o que é justificação, não sabe o que é perdão de pecados, não sabe o que é obra na cruz, não conhece o seu Salvador. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos ser extremamente incisivos no ensino da palavra de Deus. Nós não podemos ser pregadores de informações. Qualquer pessoa que utilize desse tempo e desse encargo precisa ter a consciência de que a voz de Deus está falando. Eu tenho por certo que não há trabalho mais importante do que este. Não há trabalho maior do que este, porque os efeitos desse trabalho, ou vida ou morte. Pessoas poderão um dia ser livradas eternamente da condenação, dos horrores do inferno, por causa da palavra de Deus. A igreja poderá ser liberta da ira vindoura, da condenação que virá sobre este mundo, o juízo de Deus sobre as nações. Então, meus irmãos, por isso eu procuro ser tão incisivo com vocês na leitura, na observação do ensino da palavra. Precisamos trazer de volta, com a ajuda do Espírito Santo, restaurar o ensino apostólico, a eficácia dele, a veemência dele, a vida dele, a profundidade dele. Nós precisamos. E ninguém é habilitado para isso. Só o Espírito de Deus poderá nos ajudar. Então este ensino precisa ser agarrado por nós. Este ensino precisa estar vivo na nossa mente, irmãos. O poder do sangue de Cristo, não o que Ele fez, mas o que Ele está fazendo agora. A Epístola aos Hebreus, como nós vimos estudando, naquelas 20 ocorrências, e hoje quero citar apenas só mais um ponto, para que nós meditemos juntos. Aqui no capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 10 até o 18, depois considerar alguns pontos a partir do 19. Hebreus 10:10 está assim: nessa vontade fomos santificados mediante a oferta do corpo de Cristo Jesus, feita uma vez por todas. Frase que deve ser sublinhada, uma vez por todas. E na verdade, todo sacerdote está dia após dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar, sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas, havendo Cristo oferecido um único sacrifício pelos pecados,
está sentado para sempre à destra de Deus, esperando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, porque com uma única só oferta aperfeiçoou, outra frase, irmãos, para sempre os que são santificados. Então você tem que pegar esse versículo 14 e ler junto com o versículo 10. Na verdade, fomos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Você encontra uma perfeita configuração no versículo 10 com o versículo 14. A leitura se torna uma só. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seus corações, e as escreverei em suas mentes, e acrescenta, nunca mais me lembrarei de seus pecados e iniquidades, pois onde a remissão dessas coisas, já não há oferta pelo pecado. Essa leitura é muito importante, porque sem ela não vamos compreender o versículo 19. O versículo 19, talvez, do ponto de vista da experiência cristã, seja ele o mais elevado que nós temos. Do ponto de vista da experiência cristã. Ele diz assim, portanto, irmãos, tendo intrepidez, a tradução melhor é, tendo completa liberdade, inteira liberdade, tendo inteira liberdade para entrar no Santíssimo, irmãos, irmãs, sublinhe isso, Santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus Cristo. Lembre-se, somente o sumo sacerdote entrava uma única vez no Santíssimo lugar. No dia da Páscoa, ele fazia um sacrifício por si mesmo e pela sua casa. Depois, ele deveria entrar com o sangue do cordeiro que foi sacrificado. Ele entrava sozinho para dentro do lugar santíssimo, e ali aspergia aquele sangue sobre o propiciatório. Se Deus recebesse aquela oferta, e isso tinha muito a ver com o sumo sacerdote, se o sacrifício que ele fizera para si, se o sacrifício que ele tivesse realizado para si mesmo, houvesse nele alguma mácula, se ele não tivesse se consagrado à altura daquele sacrifício, se nele não houvesse uma entrega, uma obediência às leis prescritas, se em algum ponto ele falhasse, quando ele entrasse no lugar santíssimo, ele morreria. Por isso a tradição diz que uma corda era amarrada ao seu tornozelo, porque dali ele poderia ser puxado, porque ninguém entrava mais no lugar santíssimo. Este pano de fundo é muito importante para você entender o que é que esse escritor aos Hebreus está dizendo para nós desde o versículo 10. Sabe qual a possibilidade? Se não tivéssemos aquele sangue do Calvário, sabe qual é a possibilidade que nós um dia pudéssemos entrar nesse lugar santíssimo? Nenhuma. Porém, o escritor aos Hebreus aqui não está falando do lugar santíssimo. Se você for atento aos escritos aqui em Hebreus, veja que ele fala de um tabernáculo superior, um tabernáculo maior. Se aquele tabernáculo aonde Arão entrava tinha um grau de reverência, de temor e de santidade, imagine o que significa na realidade o tabernáculo eterno, onde Cristo entrou como nosso sumo sacerdote. Se humanamente falando, nós não teríamos a menor condições de entrar naquele santuário, naquele tabernáculo do deserto,
Qual a possibilidade que teríamos de entrar no Santo dos Santos de Deus? Não era difícil, era impossível. Aqui na terra, só um homem podia entrar. Então poderíamos dizer que para você entrar no santuário aqui na terra, algumas coisas precisam ser anotadas. Você deveria ser da tribo de Levi. E você não é da tribo de Levi. Você é um gentil, como eu sou um gentil. Nós nascemos gentios, então não tem nenhuma condição, não haveria nenhuma condição de entrarmos naquele santuário. Porém, se fôssemos da tribo de Levi, nós receberíamos o encargo de todos os serviços, os encargos levíticos. Mas aí nós teríamos que ter na nossa linhagem, uma linhagem sacerdotal, não bastava ser da tribo de Levi. Na tribo de Levi eu deveria, ou você deveria ser da linhagem dos sacerdotes. Aí a possibilidade aumentaria muito, porque aí você poderia estar numa linha sucessória dos sacerdotes e depois do sumo sacerdote. Era difícil, no nosso caso era impossível. Agora veja, nosso Senhor não é da tribo de Levi. A situação estava muito difícil para nós, agora ela ficou impossível. Nosso Senhor é de uma linhagem, a linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem enigmático na Bíblia, é uma figura teofânica do nosso Senhor Jesus. Ele não tem princípio de dias, ele aparece num cenário muito importante, quando Abraão vence 4 reis, pode ser chamado o mundo, a carne, o diabo e a morte. Quando Abraão venceu aqueles 4 reis, Melquisedeque foi se encontrar com ele. Quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, ele ofereceu pão e vinho, ele colocou a mesa do Senhor na frente dele. E Abraão se rendeu totalmente naquela reunião. Agora você vê, tem uma outra linhagem, ela não é da terra, ela não é uma linhagem judaica, é a linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque, rei, ou um sacerdócio de justiça, um sacerdócio de paz. Preste atenção nisso, irmãos. Agora veja, este sumo sacerdote, ele ministra num tabernáculo superior. É isso que diz o capítulo 9 de Hebreus, as coisas superiores. Agora, o que fez este grande sumo sacerdote do tabernáculo de Deus? Ele entra na forma do homem, ele encarna, ele se torna o Filho de Deus na terra, porque ele eternamente foi o Filho gerado do Pai, porque ele é Filho por geração eterna. Ele encarna, ele veio e cumpre todo o ritual. Olha o versículo 10 aqui, por favor. Nessa vontade fomos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus. O que ele quer dizer, oferta do corpo de Jesus? Porque nesse corpo não havia pecado. O cordeiro, para ser imolado, tinha que ser um cordeiro branco, sem mácula. Porque esse cordeiro branco, sem mácula, que era sacrificado no dia da expiação, é uma representação do corpo de Jesus sem mácula. Um corpo que não foi tocado pelo pecado, santo, sem defeito. Aí ele diz que ele foi santificado, ou fomos santificados. Olha o versículo 14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Lembra de João 13, ele diz, João 17, e diz: é por eles que eu me santifico. Ele se santificou por nós, para oferecer o seu corpo imaculado lá naquela cruz, para que através desse corpo nós fôssemos aperfeiçoados. Qual a garantia que você tem disso, irmãos? Qual é o direito que você tem? Qual é a certeza que você tem? Primeiro, a certeza é esta: nosso Senhor morreu lá naquela cruz imaculado. O seu corpo não viu a corrupção.
Ele foi como homem, o varão aprovado por Deus. Então, lembre-se que o cordeiro ele era examinado. Os sacerdotes examinavam o cordeiro antes de sacrificá-lo. E o nosso Senhor ele foi examinado de todas as formas. Ele foi examinado pelo Pai. Por isso Pedro diz assim, que ele foi o varão aprovado por Deus. Ele foi julgado pelas leis dos homens. Ele passou por 6 julgamentos. 6 julgamentos. Sabe qual foi o final? Não acho nele culpa alguma. Essa foi a sentença. Nele não havia nenhuma culpa. Pilatos disse, não acho nele culpa alguma. Então, irmãos, ele não morreu para satisfazer as leis romanas, porque as leis romanas não encontraram nele culpa. Porque o problema daquela cruz não era um problema entre Deus e Pilatos, não era um problema entre Deus e os judeus, não era nem mesmo um problema entre Deus e Satanás. A morte de Cristo era um problema entre Deus e Deus mesmo. Ele morreu para satisfazer a justiça de Deus. Ele morreu para tomar o nosso lugar. Ele morreu para carregar todos os nossos pecados. Ele morreu para entrar no céu à nossa frente, abrir um novo caminho pelo seu sangue. Ele morreu para que eu e você tivéssemos liberdade de entrar no santíssimo lugar da presença de Deus. Muitos irmãos não se dão conta disso. Lembra em Mateus 6, quando o nosso Senhor diz assim, quando orares, fechada a porta, entrarás ao teu Pai em secreto, e orareis ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Irmãos, será que nós nos damos conta da grandeza desse versículo? Você sabe o que é orar, irmãos? Você acha que orar é dobrar o joelho aqui e falar o que você quer falar? Você acha que adorar é você simplesmente pegar um instrumento, ouvir um instrumento, um som e abrir a boca e cantar? Se você acha que é isso, se você acha que tem a ver só com emoção, você ora porque tem problemas, você adora porque tem problemas, você ora porque você quer fazer algo, você adora porque você quer fazer algo. Esquece, isso é religião. Estas são obras mortas. Espiritualmente falando, biblicamente falando, quando você ora, você entra para dentro de um lugar. Não é o seu quarto, não é a sua casa. Quando você ora, você se entroniza no lugar mais alto, onde a NASA não conseguiu chegar ainda, onde os cientistas não conseguem chegar. E por que você consegue chegar? Porque você tem um sangue que abriu este caminho e mantém este caminho. Você pode olhar para si e se ver tão indigno. Você pode olhar para si e dizer, eu não mereço. Eu não mereço. Este senso de insignificância, irmãos, você não tem como perder, porque de fato nós não merecemos, somos insignificantes. Mas não se esqueça, as tábuas do tabernáculo do deserto, do tabernáculo de Moisés, se lembre, eram madeiras de acácia, aquelas madeiras retorcidas. Porém, ela foi arrancada. Aquela tábua foi arrancada, ela foi trabalhada, ela foi cortada, ela foi polida, mas ainda era uma tábua. Aí vem o revestimento de ouro. Revestimento de ouro. Por que nós podemos, irmãos, dizer isto? Por que nós podemos dizer isto? Deixe-me colocar algo aqui para vocês. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso. Por que esse óleo é precioso? Por que sabemos que ele é precioso?
porque um preço foi pago. Nós não teríamos o óleo precioso se o preço não tivesse sido pago lá no Calvário. Só temos o óleo precioso porque o sangue precioso pagou o preço em nosso lugar. As tábuas são de madeira de acácia, revestidas de ouro. O valor está nesta obra do ouro. O ouro fala da glória, do caráter de Deus. E é justamente isso que o sangue fala, porque o sangue fala da vida de Deus. Glória é aquilo que faz de Deus, Deus. Deus é glória. Deus nos revestiu com a sua natureza. Ele nos cobriu com a sua natureza. Deixe-me dizer isso, porque eu acho que você não está entendendo. Deus cobriu a sua vida com a natureza dele. Olha este versículo 10, do capítulo 10 de Hebreus. Olha o versículo 14, configure, junte esses textos. Vamos ler mais uma vez. Nessa vontade fomos santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Nós somos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus. Ele nos deu sua santidade. 1 Coríntios 1,30. E vós sois dele em Cristo, o qual se tornou da parte de Deus. E você vai ver que daqueles 4 itens, um deles é santificação. Ele se tornou. E vós sois dele em Cristo, o qual se tornou da parte de Deus. Para nós, santificação. Então pense nisso, irmãos. Quando você se sente fraco, incapaz, indigno, lembre-se que aquele que é digno, aquele que não conheceu o pecado, aquele que se fez pecado, aquele que sobre ele jamais repousou a culpa, aquele que entrou na morte, porque a morte não teve poder de entrar nele, aquele que foi às profundezas do abismo, mas o seu corpo não viu a corrupção, e o Pai o ressuscitou gloriosamente, e ele entrou à nossa frente, e ele agora está conduzindo muitos filhos a essa glória. Eu e você podemos entrar no lugar santíssimo da sua presença. Por isso é significativo quando nós cantamos, é significativo quando nós oramos, quando nós fechamos a porta, porque não há nada que nos condene. Isso aqui não é legalizar o pecado. Duvido que alguém entre nesse lugar, nesse caminho salpicado pelo sangue, nesse mistério eterno. Duvido que uma alma possa penetrar por esse vivo e novo caminho, sem a consciência da obra do sangue, dos seus próprios pecados. Se o Espírito Santo não a tiver convencido dos seus pecados, duvido que os levianos conseguem entrar. Duvido que uma pessoa leviana, que fica brincando com o pecado, não entra, fica lá fora. Mas quando você entende isso, você pode estar um trapo, você pode estar na cinza, com poucas forças, você faz como aquele filho pródigo, você entra para a casa do Pai, mesmo sentindo que você é indigno, mesmo sentindo que você não merece nada a não ser a condenação eterna do inferno, mas você vai ouvir daquele Pai: aqui está o sangue que foi derramado em teu favor, aqui está um caminho aberto, aqui está o sumo sacerdote que intercede pelas suas fraquezas, esse sacerdote que não deixa de interceder. Aqui está um sangue que fala da justiça dele ao teu favor. Aqui está o grande bezerro cevado, o cordeiro que foi morto, foi sacrificado em Deus antes da fundação do mundo. Este é o grande caminho da eternidade. Nossas mentes devem ser tomadas pela visão da glória deste cordeiro. Amados irmãos, que alegria é para nós ler esses textos. Veja o que diz o versículo 9: portanto, aqui nós temos uma sentença conclusiva. Portanto, irmãos, tende intrepidez ou inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo. Um judeu ortodoxo, se ele
lê essas palavras, ele range os dentes, ele enlouquece, ele vai dizer: esse povo não sabe o que é lugar santíssimo. Nós sabemos muito mais, porque para o judeu ortodoxo, o lugar santíssimo é naquela tenda do deserto, ou naquele templo que está em Jerusalém, que agora é uma mesquita muçulmana. Então ele olha lá para trás, ele pensa: isso é loucura? Como diz Paulo aos Coríntios, se é loucura de Deus. Vai explicar isso? O judaísmo não explica isso. Só a cristologia nos explica isto. Pessoas como eu e você, irmãos, imagine, não é um homem que pode entrar, não é uma oferta para fazer, nós não temos nenhuma oferta para fazer nesse lugar santíssimo. Esse lugar não é o lugar de fazer a oferta já foi feita, o preço já foi pago, a justiça de Deus eternamente satisfeita. Todos aqueles sacrifícios que eram feitos, desde o primeiro que foi realizado por Arão, até o tempo de Jesus, todos aqueles sacrifícios jamais puderam satisfazer a justiça de Deus. Agora ele, com uma única oferta, satisfez para sempre a justiça de Deus. Não para introduzir o homem, mas esse homem que foi introduzido, que o Pai o ressuscitou e o colocou à sua destra, ele está lá agora como? Descansado, satisfeito, porque a sua obra acabou. Quando ele disse assim lá na cruz do Calvário: tetelestai, está consumado. Essa palavra grega, tetelestai, terminou, acabou. Então nós não temos agora outra coisa a fazer, irmãos, a não ser entrar no lugar santíssimo. Meus irmãos, que o Senhor lhes dê uma consciência fresca, para que a todo tempo você tenha isso em vista. Eu quero dizer, não perca esta realidade de vista. Esse versículo 19, quando ele é construído sobre estas bases, você consegue entender ele melhor. Quando nós lemos assim: portanto, irmãos, tende intrepidez para entrar no lugar santíssimo, pelo vivo e novo caminho que ele nos abriu. Se você vai vendo aqui dessa forma, você não vai entender. Você precisa do Espírito Santo, da inspiração dele, do óleo dele, ungindo os seus olhos, ungindo os seus ouvidos, porque os seus olhos vai ver, o seu ouvido vai ouvir, ele mesmo traduzir na sua mente, interpretar a grandeza disso. Aí você se levanta e você consegue andar como aquele filho pródigo. Você pode cair, você pode ter caído, mas este sumo sacerdote, ele não descansa enquanto ele não vê essa obra acabada. Ele está lá incessantemente intercedendo por nós. Glórias a Deus por este sumo sacerdote. Olha o que ele diz, versículo 20: pelo caminho novo e vivo que ele nos abriu, através do véu, isto é, do seu corpo. Pega então essa frase, seu corpo, volte novamente, versículo 10 e 14, aqui deste capítulo 10. Aí o versículo 21, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, Hebreus 3, 6, vai dizer que esta casa somos nós, a igreja, este corpo, essas pessoas, nós somos esta casa de Deus. Este sumo sacerdote está sobre nós, que é a casa de Deus. Aí ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e os corpos lavados pelo trabalho regenerador da palavra. A palavra ministrada é importante. Eis porque necessitamos da eficácia do ministério da palavra. Não é palavra que massageia o nosso ego, é palavra que penetra, é palavra que corta, é palavra que vai fundo, é palavra que desmascara, é palavra que
coloca-nos no chão, nos vence como Jacó foi vencido. É palavra que produz cicatriz dentro de nós, golpes profundos na nossa carne, para que o seu trabalho de vida opere dentro de nós, quebrando todo sofisma, todo engano, todo pecado, todos os assédios da carne, todo engano, toda mentira, toda obra da carne, todos os desejos que são contrários a Deus. Oh, irmãos, que o Senhor nos dê sempre o ministério da sua palavra. Aí diz, versículo 23, mantendo firme sem vacilar a confissão da nossa esperança, porque quem prometeu é fiel. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar neste lugar santíssimo. Este é o lugar da nossa reunião, este é o lugar da nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o seu Espírito. É neste lugar que nós não podemos deixar de congregar. Você pode vir na reunião da igreja muitas vezes, você pode participar de cultos muitas vezes e nunca congregar. Congregar na Bíblia está neste contexto. Você tem que pegar esse versículo 25 e interpretá-lo à luz do versículo 19 e 20. Só o versículo 19 e 20 vai explicar para vocês o que significa este congregar. Esta palavra aqui vem de um vocábulo grego que você vai encontrar em 2 Tessalonicenses 2:1, fala da nossa reunião com o Senhor. Essa reunião, por isso é tão grande, irmãos, estar aqui hoje, é tão significativo estar aqui hoje, porque a mesa do Senhor está aqui diante de nós. Nós podemos beber do cálice, nós podemos comer do pão, que é o Senhor, que é a sua vida. Fazemos isso no lugar santíssimo. Peça ao Espírito Santo que renove a sua consciência, tire todo bloqueio que impede a fé, destrave a sua língua para que haja boa confissão, para que haja no seu coração a eterna esperança. Estes termos, estas frases, não são chavões de retórica, são verdades, verdades que o nosso Senhor nos deu, e aqui Ele nos fala tão gloriosamente. Ele abriu o caminho pelo seu sangue, o caminho estava fechado, irmãos, não tinha quem pudesse abrir esse caminho para nós, não tinha quem pudesse, não só abrir o caminho, mas chegar diante de Deus como vencedor, como justo, como santo, chegar com um sacrifício tão perfeito, a ponto do Pai nos perdoar, um sacrifício tão grande, tão alto, que Ele pegou o livro que estava selado por dentro e por fora, e Ele desatou este livro, desatou os seus selos. Agora nós temos a certeza que tudo está em suas mãos, tudo está no seu governo. Sabemos que este mundo será julgado e condenado, porque este sacerdote também é juiz, Deus confiou a ele o juízo. Então, meus irmãos, adoremos a Ele nesta manhã, demos a Ele glórias, demos a Ele aplausos, demos a Ele louvor, porque tudo que tinha que ser feito, Ele já fez. Aquele está consumado, irmãos, atinge toda a eternidade. Quando Ele disse está consumado, esse tetelestai é uma declaração eterna da sua obra. Ele chegou naquela cruz com segurança, mesmo sendo aquele cordeiro que foi esmagado, que foi moído pelos nossos pecados, aquele cordeiro que não abriu a sua boca, ele não abriu sua boca para reclamar, todas as suas palavras foram palavras de vida, foram palavras de amor, foram cânticos ao Pai. Então escute isto, quando ele disse tetelestai, ele estava seguro da sua obra, ele estava certo que ele não falhou, que nele não havia pecado. Agora, irmãos, tente imaginar como está o coração dele, coração de anelo, de desejo em vir nos buscar. Imagine como está o coração dele nesse exato momento aqui nesta assembleia.
Peço o Espírito Santo para fazer você sentir um pouco do coração dele, daquele que morreu por você, para que você não fosse condenado eternamente no inferno. Imagine como está o coração daquele que foi lá na cruz e levou todos os seus, todos os meus, todos os nossos pecados. Veja, permita que o Espírito Santo te ajude a sentir o grande amor dele. Ele não morreu por nós só porque nossa causa era irremediável e só ele podia resolver. Ele morreu por amor. Acima de tudo, ele morreu por você por amor. Ele não morreu porque você tinha uma situação irremediável. Ele morreu por você, não foi simplesmente porque outro não poderia morrer. Não havia ninguém que pudesse satisfazer a justiça de Deus no seu lugar. Ele morreu por você porque eternamente ele te amou. Desde quando ele te conheceu naquela eternidade passada, ele te escolheu. Fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. E quando fomos escolhidos nele, com certeza isso não nos dá o direito de pensar que éramos pecadores, éramos eleitos eternamente sem nenhum pecado, não. Quando ele nos viu, o pecado já existia em algum lugar do propósito eterno de Deus, porque não haveria outra possibilidade, irmãos, de Deus salvar o homem mediante o seu amor, mediante a sua justiça, se não fosse no mundo de pecado. Por mais que isso seja muito alto para a nossa imaginação, mas quando ele nos amou, você volta para o tempo. Como foi que ele amou a noiva? Como foi que ele olhou para ela? Olhe para aquela cruz. Como foi que ele olhou para ela? Da mesma forma que ele olhou para aquele ladrão da cruz e viu que aquele era um malfeitor, era um condenado. Mas ele deu um grito de fé: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E quando você deu aquele grito de fé, eu recebo, eu aceito. Este ato tão simples, esse ato que aparentemente foi tão simples, mas foi a mais gloriosa resposta que ele queria receber de você, porque ele já te amava antes. Ele já te amava antes. E se você se lembrar muito bem, ele fez e ainda continua fazendo tudo para ficar te atraindo, porque ele não desiste de você. Nós desistimos dele muitas vezes, mas ele não desiste de nós. Que amor é este, meus amados irmãos e irmãs? Permita o Senhor, pelo seu Espírito Santo nessa manhã, fazer-nos sentir o amor de Cristo sobre nós nesta mesa. Que Deus os abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor, pela glória magnífica do teu sangue, por ver tua grandiosa obra de santidade, de entrega por nós. Como este sangue foi derramado para permanecer diante do Pai, guardando-nos na tua justiça, nos dando liberdade de entrar diante do Pai, mesmo sendo quem somos, com nossas limitações, com este coração suscetível a pecados, com a nossa incapacidade, muitas vezes com a nossa frieza, indiferença. Mesmo assim, o Senhor diz: o caminho está aberto e nós podemos entrar, porque a tua carne foi rasgada, foi transpassada, e nós podemos entrar. Apesar de nós, podemos entrar, porque temos confiança, temos esperança neste sumo sacerdote, que está à destra do Pai, sobre nós, diante de Deus. Nós podemos fechar a porta e entrar. Que privilégio podemos ouvir tua voz, falando essas verdades nesta manhã. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu Filho, Senhor.
Glórias àquele sangue derramado, Senhor. Glórias a este sumo sacerdote que veio ao nosso encontro. Glórias por este caminho aberto, Senhor. Glórias porque nós podemos entrar no lugar santíssimo da Tua presença com toda a liberdade, apesar das nossas fraquezas. Oh, glórias e glórias e glórias e glórias a Ti. Te adoramos, Senhor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Essa igreja que diz que te ama, que Tu és o único Senhor. Essa igreja que te adora e diz que Tu és o Senhor da vida dela. Oh, Espírito Santo, desperta mais o coração dessa noiva. Revela-nos os anelos do Senhor por nós. O sentimento que o Senhor tem exatamente nesta hora por nós, aqui na reunião da Tua Assembleia. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.